Antes de entrarmos aqui no nosso tema de hoje, parabenizar aqui o Valdir Paiva pela grande festa de ontem, 25 anos da Astecom, reuniu ontem parceiros, funcionários, colaboradores, né? Em um evento que contou inclusive com dois momentos maravilhosos, que as palestras do Gabriel Kanner, que é o diretor do Instituto Riachuelo, e o Edilson Jesus, né? Já queria chamar de Gabriel Jesus, Edilson Jesus, né? Caicoense dos bons, né? Um lutador, um dos melhores exemplos de superação, né? Toda Caicó conhece a história aí do Edilson Jesus. Parabéns, viu, Valdir, aí pelos 25 anos da Astecom, pela festa de ontem. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes do Panorama. Nós que agradecemos por esse momento, né, dos 25 anos. Teremos aí outras programações, inclusive aberta ao público, que a gente vai, aos poucos, divulgar aqui no seu programa. Legal, então, viu? Vamos falar um pouco hoje sobre o nosso tema, que é justamente a questão de como administrar o nosso tempo. É interessante que nos últimos anos a competição no mercado de trabalho e a internet, que trouxe vários tipos de distração para os nossos olhos, criaram um ambiente no qual os métodos de gerenciamento de tempo parecem cada vez mais fundamentais, né? Qual a importância de você saber como administrar seu tempo? Esse tema, Marcos, nós escolhemos para conversar com os ouvintes hoje, é um tema da mais estrita necessidade até nos dias de hoje, e importância. As pessoas, todos nós, né, nós terminamos muitas vezes o dia e a gente tem aquela sensação que não conseguimos realizar ou não conseguimos fazer o que tinha previsto. As pessoas falam assim, passou o dia hoje e eu não fiz nada, né? Se usa muito esse termo. E muito disso, Marco, é atribuído à falta de planejamento do nosso dia a dia. Então, o planejamento, a organização, a administração, a gestão do tempo, eu até coloco que gestão do tempo é igual a gestão de você mesmo. Então, a gente muitas vezes não temos o hábito de planejar o nosso dia a dia, que isso começa com o que nós temos para fazer durante o dia, né? Eu vou dar aqui dicas hoje no programa, o que podemos fazer para administrar bem essas horas. E aí eu gosto sempre de iniciar colocando uma máxima que serve para todas as pessoas do mundo. Serve para mim, serve para você, serve para o ouvinte, que o dia tem 24 horas para todos nós. Então, não existe ninguém no mundo que... Você pode fazer uma pergunta a qualquer pessoa, você conhece alguém que tenha mais ou menos de 24 horas no dia? Não. Então, não existe. Aí vem uma segunda pergunta para a gente pensar aqui e começar a analisar. Por que dá tempo para algumas pessoas fazerem e executar o que tem previsto no dia e não dá para outras? Aí a gente já começa a pensar, e aí vamos trazer algumas dicas para os ouvintes para que a gente possa melhorar essa administração do tempo. Vamos lá então, só mandar um forte abraço aqui para o Roberto Carneiro, sua esposa Márcia, estava lá inclusive ontem na sua festa lá, né? E sempre viajam de Caicó para Jardim de Pireza ouvindo aqui o nosso programa. Grande Roberto Carneiro, sua esposa Márcia, casal bacana, querido, obrigado pela audiência. Vamos às dicas? Vamos, um abraço para eles, são clientes da Astecom, estavam conosco ontem. A primeira dica é fazer exatamente uma listinha. Eu chamo de listinha porque isso você pode anotar num caderno, anotar num papel. Tem pessoas que têm uma agenda, tem pessoas que colocam no computador, mas fundamental que você tenha em mente o que é que tem previsto para você fazer naquele dia. É fazer aí um checklist que nós chamamos na administração, que é anotar e ver exatamente o que é que você tem para fazer. E isso puxa o segundo ponto, que é priorizar. Então, primeira dica, né? Anotar tudo que tem, porque na cabeça a gente... Às vezes você está falando com a pessoa, eu lembro de um amigo meu que eu digo, você sabe o que tem para fazer, planeja? Eu digo, sei. Como é que você faz? Ele diz, está tudo aqui na minha cabeça. Então, às vezes a gente esquece. Hoje... O HD falha, né? Então, o dia a dia é muito corrido, a gente termina esquecendo. Então, anotar, né?
porque aí não corre o risco de você esquecer, e aí você vai priorizar. O que é priorizar? O que é mais importante para ser resolvido durante o dia. Que aí tem aí as técnicas, né, para você priorizar. O que é mais importante, o que vem primeiro, que normalmente você tem coisas mais rápidas que você pode fazer, tem algo que você resolve com uma mensagem de WhatsApp, tem algo que você, ô fulano, vem aqui, chama ali a pessoa, você resolve ali em 1 minuto. Então, para priorizar, que nós temos, todo mundo tem muita coisa para fazer durante o dia, você começa a ver o que é mais importante, o que é mais rápido, o que é mais fácil de você resolver. Agora, isso termina puxando um dos vilões. Eu vou falar também dos vilões, o que é que atrapalha o nosso tempo. E um dos vilões é a questão de você demorar, às vezes, para tomar as decisões durante o dia. Então, tem pessoas que têm um nível de dificuldade para tomar decisões. É o chamado, tem um termo uma palavra muito feia, né? Chamada procrastinar, que vamos traduzir aqui para o ouvinte. Procrastinar é você demorar para tomar a decisão. Vamos traduzir aqui mais para o popular, empurrar com a barriga. Então, às vezes você tem uma decisão para tomar, era para me fazer hoje. Deixa para amanhã, deixa para depois de amanhã, e aquilo vai só acumulando. E isso é um grande vilão de tomar o nosso tempo. Então, se você tem uma listinha, se você prioriza o que é que vem primeiro, aquilo que já era para mim ter feito o mais antigo, né? O que está mais atrasado, é um critério para você priorizar também. Então, fazendo isso aí, Marcos, essas 24 horas vai dar tempo para você fazer. E aí eu vou no finalzinho aqui dividir essas 24 horas em 3. Aí a gente vai fazer, eu vou deixar um exercício hoje aqui para o ouvinte, né? Para ficar fazendo e praticando em casa, certo? Então, anotar e priorizar o que vem primeiro, né? Com relação a essas 24 horas do dia, que todos nós temos 24 horas, o exercício que eu quero deixar aqui para o ouvinte é dividir essas 24 horas em 3 partes. Se você dividir 24 por 3, você vai ter 8. Então vamos ter 8 horas, 3 partes de 8 durante o nosso dia. Normalmente nós trabalhamos 8 horas por dia. Normalmente sugere-se, Marcos, que a gente tenha 8 horas de sono, né? A gente durma 8 horas. E aí a gente já consumiu, teoricamente, 2 partes, né, das nossas 24. 8 horas trabalhando, 8 horas de sono, sobra 8. E eu costumo chamar essas 8 horas que sobram aí, que você nem está dormindo nem trabalhando, de as 8 horas que fazem a diferença na nossa vida, na nossa administração do tempo, e vai determinar se a gente vai bem ou não durante o dia. E essas 8 horas a gente pode fazer o que quiser. Você pode ter lazer, você pode estar com a família, você pode cuidar da saúde, você pode praticar um esporte, sendo que as pessoas reclamam. Talvez algum ouvinte esteja aí dizendo, não dá para mim ter essas 8 horas não sobrando, eu não durmo 8, eu só durmo 6, eu só durmo 4, eu não trabalho 8, eu trabalho mais de 8. Aí é onde está a questão. Nós, normalmente, todos nós, invadimos, eu chamo assim, as 8 horas ou de sono ou as 8 horas de trabalho. E aí a gente tem que analisar por que está acontecendo isso. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, eu disse, eu só estou dormindo 4 horas. Porque eu tenho que acordar de 4 horas, porque vou fazer isso, não tem quem faça, faço isso, faço aquilo, pronto. Aí é onde nós precisamos identificar as causas, o porquê que a gente não consegue dormir 8 horas, que a gente não consegue ter um lazer, que a gente não consegue praticar um esporte, estar com a família, que é algo importante para equilibrar a nossa vida. Então, em linhas gerais, o resumo para que a gente possa ter um desempenho melhor durante o nosso dia, seja na nossa vida profissional ou pessoal, está um grande segredo está de como a gente administra o nosso tempo, dentro dessas horas que todos nós temos, que são as 24 horas. O ouvinte até brinca aqui, né, no ar, o nosso amigo Verimar, colocou o seguinte, olha, quem não consegue resolver as coisas no dia porque fica nas calçadas conversando. Não é bem assim, né? Às vezes você pode, talvez o ficar na calçada conversando seja dentro das horas que você diz de lazer, né?
Então, nós temos quando eu falo em priorizar o que a gente faz durante um dia, cada um de nós escolhemos da melhor maneira possível. Evidentemente que quando você está, como o ouvinte colocou aí, na calçada conversando, você está no seu momento de descontração ou de lazer. Isso não é importante, não é interessante quando você faz no horário de trabalho. Eu falando aqui dos vilões, existem outros vilões, né? Hoje a internet e a rede social, ela é muito boa, ela ajuda. Nós conseguimos estudar através das redes sociais, conseguimos nos informar, né? Conseguimos aprender muita coisa, nos distrair na rede social, mas isso está virando um vício para as pessoas. Então, nós nos deparamos muitas vezes com, até você no ambiente de trabalho, nas suas horas que você deveria estar rendendo ali, trabalhando, fazendo algo mais importante, você numa rede social. E só que você não está estudando nem ali buscando um conhecimento, você está ali olhando um Instagram, um Facebook. Claro que eu não tenho nada contra isso, né? Faz parte você ter a sua rede social, você interagir, mas hoje é um dos grandes vilões. As pessoas não soltam o celular. E interessante que a gente vê relatos aí, que muitas vezes a pessoa estava batendo uma selfie, caiu de um penhasco, teve um acidente, você vai andando na rua, vê uma pessoa, não olha mais para frente, olhando no celular. Então isso toma muito nosso tempo. Sem contar com os imprevistos, né? As interrupções, você ser interrompido, você ter imprevistos no dia, claro que isso aí vai consumir também o tempo. O nosso ouvinte Danilo, um abraço para ele, coloca o seguinte: outro grande problema que vem adoecendo o trabalhador é a síndrome de burnout. 15% dos brasileiros adquiriram essa síndrome na pandemia. Você concorda com isso? Sim, tem muitos fatores, inclusive psicológicos, né, que influenciam muito no desempenho. Nós temos questões físicas, questões psicológicas que impactam, né, no desempenho das pessoas, não só no ambiente de trabalho, na produtividade. Acho que o ouvinte está se referindo mais à questão da produtividade no trabalho, e isso mexe muito com o nosso desempenho e a administração do tempo também. Para isso, nós precisamos ter esse equilíbrio, né, desses fatores que eu coloquei aqui. Você tem que estar bem equilibrado dentro das 24 horas do dia, e aí ter foco, ter objetivo. Muitas vezes a gente perde tempo, Marcos e ouvintes, porque nós não temos um objetivo bem definido. Eu não tenho uma pauta, né? Você tem pauta no seu programa aqui, por exemplo, nós vamos fazer isso, vou entrevistar fulano, vamos botar um vídeo, vamos botar uma matéria. Todos nós precisamos ter essa pauta, que é um roteiro. Se a pessoa não tem um roteiro para o seu dia, né, seja profissional ou pessoal, a gente se perde. Eu não tenho um objetivo, eu não tenho uma meta, eu não sei o que é que tem para fazer. Aquela história eu me lembro da música de Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Isso é muito bacana do ponto de vista de relaxar, né? De aproveitar a vida. Mas nós temos que ter objetivos. Quando a gente não tem um foco e um objetivo, nós perdemos tempo. E essa pauta, ela precisa ser diária, pode ser uma pauta semanal, né? É bom que você, por exemplo, aproveitar o fim de semana para fazer já o planejamento da semana toda, mesmo que os imprevistos aconteçam, né? Com certeza. Eu diria que ela precisa ser diária. Todo planejamento, seja ele de tempo, que é o nosso tema de hoje, ou qualquer outra coisa que você vai executar, ele precisa ser feito com antecedência. Então, o que é que eu tenho para fazer amanhã? Né? O que é que eu tenho? Eu conheço pessoas que sabem o que tem para fazer o mês que vem. Claro que aquelas atividades do dia a dia você tem claras, né? Um trabalhador, por exemplo, que vai executar as suas tarefas no seu trabalho, ele sabe o que é que tem para fazer. Só que não basta só saber. Hoje a gente tem, o ouvinte falou dessa síndrome aí, mas nós temos uma coisa que eu chamo até que virou uma doença, mas que lá no fundo não é uma doença, que chama-se esquecimento. O esquecimento, ele é um vilão do tempo. Por quê? Porque se você for olhar lá atrás, se você for olhar na causa disso aí, no porquê, nós não estamos nos planejando e nos organizando. Então aí termina que você esquece. Ou então você não está focado, o foco, né? Eu tenho que fazer isso, o meu objetivo é esse, a minha prioridade é essa. E aí eu termino esquecendo. Eu não estou comprometido totalmente. E eu perco tempo com isso. Existem durante o dia horários
ideais para você priorizar, por exemplo, seus compromissos? Eu digo isso porque você pode priorizar pela manhã e à tarde e deixar a noite para descansar um pouco, por exemplo? Isso vai muito de cada pessoa, de cada organismo, de cada rotina, né? Tem pessoas que rendem mais pela manhã, no início da manhã. Tem pessoas que rendem muito à noite, outros já não, nem tanto. Então, isso vai muito daquela rotina que você tem. O nosso corpo e a nossa mente, a gente de tanto fazer algo, eu chamo isso, eu gosto de brincar, eu chamo isso de piloto automático. A gente cai no piloto automático quando a gente de tanto fazer algo, aquele hábito, aquela repetição, você cria aquilo que eu chamo de piloto automático. Você está sabendo, é aquele a gente diz, eu faço de olho fechado. Porém, nós precisamos ter alguns cuidados com isso, porque nós passamos por cima de algumas questões. A gente acha que já está fazendo direito, que está tudo bem, e às vezes a gente perde tempo tendo que refazer algo porque a gente não se concentrou naquilo. Então, o esquecimento, infelizmente, está virando uma doença crônica, porque as pessoas, antigamente, os mais idosos, né, as pessoas de idade, eram tidas como as pessoas que começavam a se esquecer das coisas com o passar do tempo. Hoje, o que a gente vê de jovem com esquecimento, porque às vezes a gente não está focando, não está ali concentrado no que está fazendo. E isso gera uma perda de tempo. Palavras mágicas de hoje: planejar, né? Você tem que planejar realmente, criar uma pauta diária dos seus compromissos e priorizar o que é importante, né? Deixar o que não é importante para depois. Seria mais ou menos isso, né? Exatamente. Recapitulando, hoje foi praticamente uma aula aqui, né, Marcos? A gente seguiu como se estivesse dando aula. É o hábito, né? De vez em quando a gente está fazendo uma palestra e termina aqui recapitulando e fazendo a revisão, né? Planejar o dia, principalmente com antecedência, priorizar o que é mais importante e executar. Você tem que adquirir esse hábito. Eu não posso planejar só hoje e abandonar o meu planejamento. Tenho que ser fiel a ele. Ok, Valdir, me fala um pouco aí onde é que as pessoas lhe encontram. Soube que você lançou agora um blog com dicas de empreendedorismo, não é isso? Exatamente, Marcos. Deixar aqui no final do programa, do quadro de hoje, Momento Empreendedor, que nós temos o blog Valdir Paiva, está aí fresquinho, faz 15 dias, é o primeiro blog. A gente está focando muito em negócios, empreendedorismo, mercado de trabalho, finanças. Então, assessor Valdir Paiva, blog Valdir Paiva, lá nas ferramentas de pesquisa, no Google, por exemplo, você já aparece lá. Todos os dias a gente está publicando algumas matérias, inclusive as entrevistas aqui do programa, do quadro Momento Empreendedor, todas elas, toda quinta-feira a gente já coloca lá. E nós temos também os canais da Astecom, o Instagram da Astecom, o blog tem o Instagram também, né? Blog Valdir Paiva, e a Astecom tem o nosso Instagram do escritório da Astecom, Astecom RN. E nós vamos, no próximo programa, vamos agora virar a chave para uma questão importante. Eu gosto sempre de deixar aqui no finalzinho o tema do próximo programa. Quinta-feira que vem nós vamos falar sobre atendimento ao cliente. Né? Como atender bem um cliente. Olha aí, já fica a dica aí já, viu? Bacana. Como atender bem ao cliente. Que há às vezes algumas reclamações com relação a isso. Foi no estabelecimento, não foi bem atendido. Fica a dica aí para a próxima quinta-feira. Né? Infelizmente, a nossa cidade tem um histórico ruim de atendimento. Estou querendo botar uma lenhazinha na fogueira aqui já para ficar o pano de fundo para a próxima semana. Obrigado, Valdir. Um abraço. Quem está aqui lhe mandando aqui também um abraço forte e parabenizando pelo evento de ontem foi o Rui Evandro, nosso amigo Rui Evandro está aqui lhe mandando um forte abraço também. Obrigado, Rui, do Ministério do Trabalho, conhecido. Rui Evandro, parceiro nosso. Rui do Treme Treme também, né? Também. Um abraço, Valdir, que volta na próxima quinta-feira aqui no